que é um funil de vendas? Que é esse conceito básico, né, que nós utilizamos e onde a gente navega nesse mercado para ir lá atrair pessoas para dentro do nosso funil, gerar essa demanda, aumentar o nível de consciência dessa demanda, dessas pessoas, fazer a venda para eles e entregar com sucesso, gerando novos evangelizadores. Qual que é a premissa básica, tá? Vou compartilhar aqui a tela dando sequência. O que acontece? Nós estamos aqui em um lugar chamado planeta Terra, ok? Nesse planeta Terra aqui existem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas estão aqui no planeta Terra, tá bom? Vem comigo, confia no processo que eu já vou chegar no fim da meada. Dentro desse planeta Terra com 8 bilhões de pessoas, vamos supor que você vai trabalhar só para o Brasil. Tem um país aqui chamado Brasil, que tem 210 milhões de pessoas aproximadamente, tá? Então ele é um bloco dentro desse planeta de gente. Aqui nesse planeta a gente tem animais também, mas animais não vão comprar da gente, então vamos considerar só os seres humanos aqui, que são 8 bilhões mais ou menos. Beleza, no Brasil aqui tem 210 milhões de pessoas. Se eu for trabalhar só para o Brasil, eu com certeza eu tenho aqui dentro do Brasil um grupo menor de pessoas que tem uma dor, tá? Tem uma dor ou um problema que o meu produto resolve, tá bom? Então, dentro desse mar de 210 milhões de pessoas, aqui dentro do Brasil, tá? Dentro do meu exemplo aqui, existe uma parte que tem uma dor que o meu produto, o nosso produto ou serviço, resolve, tá? Então, são pessoas para as quais eu potencialmente posso vender, vocês concordam? Eles têm um problema que o meu produto resolve, eu posso, de alguma forma, vender o meu produto para eles, resolver o problema deles, ganhar um dinheiro por isso. Show? Beleza. O processo pelo qual a gente vai lá, se conecta com essas pessoas, tá? Que tem o problema, que eu resolvo, atrai elas para dentro do nosso funil e, enfim, vende para elas lá, a gente vai chamar de funil de vendas. E como que funciona, como que começa o meu processo de funil de vendas? Então imagina que eu tenho aqui um funil, vou botar ele deitadinho aqui para eu conseguir explicar bem para vocês, tá? Eu tenho aqui um funil de vendas, tá? Que vocês já vão entender como ele funciona. Mas o primeiro passo para eu poder atrair essas pessoas que aqui, ó, essas pessoas aqui de vermelhinho, que estão nesse Brasilzão de meu Deus, com as dores que eu resolvo, tá? O primeiro passo para eu atrair essa pessoa aqui para dentro é eu, através de um criativo ou alguma coisa que eu possa fazer, mas de forma geral, de um conteúdo, tá? Eu preciso, através desse conteúdo, eu coloquei no lugar errado aqui, eu gerar uma espécie de imã para eu ir lá e falar exatamente com essa galera vermelhinha aqui e atrair eles para dentro do meu funil de vendas, tá? Como que eu faço isso? Através de um conteúdo, tá? Que pode ser um anúncio ou pode ser um conteúdo no meu feed, pode ser qualquer coisa, pode ser um anúncio no Google, lá na pesquisa, qualquer tipo de conteúdo, tá? Na internet, a gente está falando de negócios digitais, eu vou chamar a atenção e gerar conexão através da dor. Você pode fazer de outras formas? Cara, via de regra, para você atrair o público certo para o seu produto, você vai ter que fazer com esses elementos aqui. Primeiro, sem a atenção, você não fala com ninguém. Não adianta. Tá? Então, primeira característica que a sua comunicação ela precisa ter, seja vídeo, arte, texto, qualquer coisa, ela precisa chamar a atenção. E gerar conexão com a pessoa, a gente poderia fazer de várias formas? Poderíamos fazer de várias formas, mas a que mais funciona e a que vocês podem ir sem dúvida é através da dor que a pessoa vive, que a pessoa experimenta. Você poderia gerar conexão, por exemplo, através de conteúdos que remetam a experiências do cotidiano de determinada pessoa, que não necessariamente são dores, mas que essa pessoa reconhece. Ah, olha essa situação engraçada que advogados passam. Às vezes não é nenhum problema,
mas gera conexão com advogados, você pode fazer. Mas para que essa pessoa venha mais preparada para o que você vai vender, uma das melhores formas, das formas mais eficientes, é você gerar conexão através da dor que ela experimenta, tá? Então você é advogado, tem prosperidade, mas não consegue passar tempo com a sua família, beleza? O cara já se identificou. Tá? Ou você acabou de sair da faculdade de Direito, ainda não conseguiu passar na prova da OAB e está com medo de jogar fora todo esse esforço que você fez na faculdade. Beleza, é uma outra dor do recém-formado que ainda não passou no exame da ordem. Então, quando você gera esse tipo de conexão com a dor, normalmente você atrai as pessoas certas. Aí a gente vai divergir aqui sobre esse tipo de copy que eu usei. Se você é um advogado, blá 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 blá, que é super clichê, a gente pode fazer isso de forma extremamente mais criativas, né? E aí tem várias referências no nosso mercado, a Aguiar ensina a fazer isso e várias outras pessoas, mas ele possivelmente é o melhor nisso. Você vai ter aí ideias de como fazer isso de forma criativa. No entanto, né? O primeiro lugar, o primeiro passo ali é chamar a pessoa e puxar ela para dentro do seu funil, fazendo com que ela enxergue que ela tem um problema, ela tem uma dor e que a gente sabe sobre essa dor. Vem cá, vamos conversar sobre essa dor aqui. É só você pensar, por exemplo, quando você está numa fila de banco ou na fila de uma clínica, sei lá, de qualquer lugar, repartição pública, e alguém fala, sei lá, eu tô com uma dor no meu intestino, tal. Se você for uma pessoa que tem uma síndrome, por exemplo, síndrome do intestino irritável, né? Se você reconhece aquela dor, logo você vai prestar atenção naquilo que aquela pessoa está falando. Opa, ela está falando de alguma coisa que eu conheço. Se você for mais comunicativo, você ainda vai falar assim, caraca, não, eu também tenho isso, eu tenho uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável, que eu sinto muita dor no intestino, blá, 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 e aí você já começa a conversar. Porque a dor conecta as pessoas, então a gente usa muito a dor para atrair essa pessoa para dentro do nosso funil. Show de bola. A pessoa nos deu a atenção dela. Opa, alguém está falando de alguma coisa que eu reconheço. Deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Na primeira fase do nosso funil, ela entrou no nosso funil, finalmente, ela entra na primeira fase. E na nossa primeira fase aqui, de novo, eu vou direto ao ponto na minha forma de comunicação. Se vocês divergirem aí, acharem que o funil tem 4 fases, 5 fases, aqui eu vou trabalhar dentro do que é o básico para que todo mundo fale a mesma língua, tá? Entenda o que eu quero dizer. A primeira fase, qual que é o nosso objetivo de comunicação? Aqui a gente está onde? Estamos no marketing, tá? O marketing está gerando demanda, tá? Então a galera do marketing. Primeira fase é o quê? Olha, meu amor, essa dor é um problema. Como assim, Vini? É claro que uma dor é um problema. Não é claro, né? Então eu atraí essa pessoa porque ela consegue identificar que ela tem uma dor, ela tem um sintoma, tá bom? Ela tem um sintoma, ela sente uma dor, que pode ser o medo do exame da OAB, tá? Então ela tem uma dor. Quando a gente fala para ela assim, olha, essa dor é um problema, por mais óbvio que isso pareça, e eu vou dar um exemplo para provar para vocês que isso não é óbvio, a gente traz ela para um lugar de, opa, peraí, realmente, isso daqui não é normal, isso daqui não é algo convencional. Eu tenho um problema. Exemplo, um homem, vamos lá, homens que estão na turma e mulheres que estão na turma vão reconhecer isso nos homens que vocês conhecem, talvez o filho, talvez o esposo, talvez o irmão, talvez o pai. Um homem tá sentindo uma dor. Esse homem, ele vai no médico, ele vai investigar o que é, ele vai ver se é um problema? Normalmente não, meus queridos, homens não fazem isso. Homem, você tem que ficar ali pegando no pé dele. Olha, isso daí dá uma dor, cara. Isso não é normal. Isso indica um problema. Vai lá no médico ver o que é isso. Então, achar que só falar da dor, né, já resolve. A primeira etapa aí do marketing é a gente dizer, olha, essa dor é um problema, ela indica um problema. Então, por exemplo, você tem um filho e ele tem 5 anos e ele não fala. Tudo bem, eu vejo que ele não fala, eu vejo que ele tem 5 anos ou 6 anos. Cara, dá uma olhada, isso pode ser um problema. Talvez não seja, talvez seja só o tempo da criança, mas pode ser que seja um problema. Vai investigar, ok? Beleza. Segunda questão que a gente precisa cobrir aqui na nossa comunicação é:
esse problema precisa de uma solução, que também não é óbvio. Imagina essa pessoa, ela tá lá, essa dor. Ela tá lá no Instagram dela, ela tá vendo vídeo de gatinho, ela não tá pensando nesse negócio. Ela tá vivendo a vida dela, ela tá pensando na viagem que ela quer fazer, ela tá pensando em outras questões, na briga que ela teve com a esposa, e o seu produto não é sobre isso, hipoteticamente, você quer trazer ele para esse mundo. Então, nessa fase, a gente também precisa dizer o seguinte: olha, essa dor é um problema e esse problema precisa de uma solução. De novo, vamos voltar para os meninos? Pô, descobri que essa dor aqui indica que eu tenho alguma coisa, um problema nas articulações. Estou com uma dorzinha no meu cotovelo, ainda não fui no médico. Tá, isso aqui pode ser um problema. Pô, eu vou ficar até 70 anos com dor no cotovelo, né? Na articulação aqui do cotovelo. Pode ser um problema, preciso ir no médico para investigar. Tudo bem. Mas quantos homens vão no médico? Quantos homens vão no médico? O médico fala, essa dor é um problema. E o cara fala assim, beleza, obrigado, doutor. Isso aqui é um problema. Agora eu sei que é um problema. Eu vou viver a vida, o resto da vida com esse problema. Não, esse problema, ele precisa de uma solução, ele precisa ser solucionado. Não é uma coisa fatal, né? Na maior parte dos casos. Então, cara, isso precisa de uma solução. Convença-se de que isso aí precisa de uma solução. Você não precisa ou não pode se conformar em viver a sua vida toda com esse problema. Ele precisa de uma solução. Ok? Isso daqui quem que está fazendo? O marketing. Apontando para quê, gente? Para aquilo que é a nossa solução, aquilo que nós vamos vender. Tá bom? Então, os gestores de operação, para que serve lá o lançamento? Captar lead, para fazer isso aqui com o Candango. Trazer para ele essa percepção. Quando a gente consegue fazer isso bem feito, esse cara ele vem para a segunda fase do nosso funil. Tá bom? Fase 2 do nosso funil. Então, a fase 1 está aqui. Ele vem para a fase 2 do nosso funil. Ok? Então, eu repliquei aqui, fase 2 do nosso funil. Na fase 2, o que eu falo para ele? Opa, beleza, agora você já entendeu que esse seu problema, você tem uma dor que é um problema, esse problema precisa de uma solução. Agora eu vou te dizer, olha, existe uma solução. Existe uma solução para esse problema seu. Né? Vini, também é óbvio, não é óbvio, tem problemas que não tem solução, tem doenças que ainda não tem solução. Né? Então, no seu caso, cara, olha que legal. Você não precisa conviver com isso pro resto da vida. Existe uma notícia boa. Tem uma solução para o seu problema. Segundo, a solução é esta. Então, existe uma metodologia, né? Então, aqui você já pode começar a falar de metodologia. E esta é a melhor solução que existe para esse seu problema. Então, aqui a gente já está falando um pouco do método e por que esse método é o melhor para esse problema. Ok? Então, eu já consegui chamar a atenção do cara pela dor que ele tinha, conectei a dor com o problema, com a necessidade de resolver. Aqui está a solução, a minha solução é a melhor. Olha aqui, ó, olha que método bom. Olha que método que faz sentido para você. Olha como ele aponta para uma transformação muito braba, para uma solução muito legal. Esse daí é o que a gente precisa comunicar na fase 2. Essa fase 2 pode ser em um funil, por exemplo, de conteúdos, né? De topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, como o pessoal conhece aí, funis turbo, C1, C2, C3. Pode ser algum lançamento, não importa. O importante é que nessa segunda fase eu estou falando um pouco mais de que é essa solução e por que ela é a melhor. Olha que legal. Vamos usar sempre o exemplo dos homens com questões de dores, porque os homens são muito difíceis nisso. Inclusive por isso que as mulheres compram mais do que os homens, porque o homem ele não resolve as coisas. As casas que o digam, né? As torneiras, né? Que o digam de todos os problemas domésticos, que o digam que o homem fica procrastinando. O cara já entendeu. Olha que legal, existe uma solução. A solução é esta. Eu não preciso continuar com a minha dor e já existe uma solução. Ah, mas mesmo assim, cara, ir lá fazer esse tratamento, que chato isso. Uma hora eu vejo. E aí o cara, ele mesmo sabendo disso, ele fica procrastinando. E aí a gente chega na nossa terceira fase, que é porque você deve agir agora, tá? E aqui é a fase onde a gente já está com esse nível de consciência suficientemente avançado para que, através de um pitch
em massa, no caso de um lançamento, por exemplo, ou de uma ação de vendas com muito marketing envolvido, muito volume de lead envolvido, eu boto todo mundo numa sala e eu faço um pitch, tá? E aí esse pitch ele tá imbuído de tática de venda, de gatilhos de persuasão. Então eu vejo eu vejo o pitch de um lançamento como um processo que culmina do trabalho de marketing, vejo, mas ele é o começo do trabalho de comercial, porque naquele momento o expert ele não tá só como professor, ele tá como um vendedor, ele precisa ter essa consciência, ele tá ali como closer, ele precisa usar os gatilhos e a cadência ali de um pitch para vender. Então é um ato de vendas, né? Então ali a gente vai colocar o que nessa fase do funil? Porque a pessoa precisa agir agora. Então na minha página de vendas, qual que é o foco? Tudo isso, né, avançar com ela, mas eu já sei que a pessoa chegou ali do meio do funil para frente e eu preciso ter elementos visuais, eu preciso ter copy, eu preciso ter vídeo, para quê? Porque você necessita agir agora. Esse é o objetivo. Por que você precisa comprar agora? Aí eu posso colocar ali mais, enrobustecer mais com a metodologia, etc. Posso, para aumentar a percepção de valor, posso. Mas qual é a finalidade de uma página de vendas? Vender agora. Eu preciso ter elementos que façam a pessoa comprar agora. Qual que é a função de um pitch de vendas? Vender agora. Qual que é a função de quando eu desemboco com esse marketing numa sessão estratégica com o time comercial? Porque você deveria agir agora, né? Isso daí te ajuda muito em diferenciar o que seria um pitch fraco de um pitch bom, forte. O pitch bom faz a pessoa tomar a ação, ok? Cheguei com essa pessoa, a esse nível eu tenho a venda, ok? Então vamos só recapitular ali dentro daqueles blocos que a gente viu na aula 1, só para vocês pegarem o fio da meada. Se vocês discordarem, coloquem aqui nos comentários, tá? Fiz isso aqui, ó, gerei demanda, olha que legal, gerei demanda com o time de marketing, fui lá naquele bolo de gente que está vivendo no mundo com meus criativos, eu atraí para cá, gerei demanda, tá? E essa geração de demanda você pode compreender também como aquecimento, né? Aquecimento e aumento do nível de consciência, aumento do nível de consciência, que no mercado de infoprodutos normalmente ele é feito, né, com o marketing, com esses funis aí, pode ser com remarketing, com um monte de coisa, ou pode ser com lançamento. Então eu faço isso daqui, tá? E aqui no ponto 3, e aí depois a gente vai falar sobre tipos diferentes de funis de vendas, tá bom, gente? Mas aqui no ponto 3, eu começo aquela interseção entre marketing e comercial e vendas, né? Muitas vezes com o marketing indo até lá no pitch de vendas, quando é um lançamento. Mas eu amo essa palavra interseção, eu amo a palavra sinergia, eu amo tudo que faz a gente entender que nós somos um time, né? Então, quem que é melhor? Quem que vende mais? Marketing ou vendas? Cara, se a gente tiver uma competição saudável que puxa os dois para cima, vamos usar essa competição para subir, mas a gente sabe que um lead ruim vai dificultar a venda do comercial. E um comercial ruim vai pegar um lead super qualificado que o marketing trabalhou no capricho e vai torrar esse lead, vai desperdiçar esse lead. Então é um comunicando com o outro. Então um dos nossos pontos aqui de cultura mesmo é, cara, comunicação. A gente vai comentar sobre isso. Gestores de operação, comunicação entre equipe comercial e marketing. Para que melhorar a qualidade do lead, melhorar a performance dos fechamentos. Porque não é eu agora e você depois. Não, tem muita interseção o tempo todo. E a gente conseguir fazer esses times trabalharem juntos é o melhor dos mundos. Então aqui na parte 3 começa um pouco mais essa interseção, porque a gente já chegou perto da venda. Vendemos, então aqui temos a venda, ok? E aí começa o funil invertido que eu falei com vocês. Esse cara comprou, aí eu entro com a interseção de novo do time comercial. Por que interseção? Gente, olha isso. Eu gosto de falar dessas paradas, porque é muito bom você pensar sobre as coisas e pensar sobre onde estão os problemas. Tem time comercial, e nós como gestores a gente precisa corrigir isso. Tem time comercial que leva até a venda. Vendeu, pingou minha comissão? Que se dane. Não, tá com CS lá.
Aí o aluno que acabou de comprar com você, até ontem você falava com ele toda hora, você era melhor amigo dele. Agora ele comprou, o cara está com dificuldade de entrar na plataforma, você nem responde. Então, de novo, a venda, ela inaugura a interseção do time comercial com o time de produto e de sucesso do cliente. Tem uma passagem de bastão. Não é acabei meu trabalho, lavei minhas mãos, que se vire aí o cara que encontre o acesso. Se me pergunta nada não, porque eu só era seu amigo antes de você comprar. Agora que você compra, não sou mais seu amigo não. Não é assim. Então, a interseção. Primeiro, time de produto e de CS precisa assumir. Comprou, entrou na Hotmart, pingou para mim no CRM, e aí a gente já tem um elemento aqui, o CRM não é só para vender, é para continuar o segmento e a entrega do produto. Pingou no CRM como compra, virou aluno, opa, time de suporte, de produto, de sucesso do cliente, entrou ali, eu sou o pai da criança. Mas ao mesmo tempo, time comercial entendendo o seu papel dentro do processo, tá? E aqui pode ser time comercial tanto de vendas, de setter e tal, como de suporte de vendas, passando esse bastão para o time de produto e de sucesso do cliente que vai conduzir essa pessoa pelos níveis aqui, que é o de onboarding, né? Então, o nível 1 do funil invertido, né? Então, aqui, ó. Nível 1 do funil invertido, que pode ser o 4 aí da jornada, vou colocar aqui, manter a nomenclatura aqui para a gente estabelecer uma nomenclatura que fique fácil. Então, o nível 4 aqui, o nível 4 é a venda, né? Ponto 4 aqui é a venda. O 5 é o onboarding. Então, eu fiz o onboarding desse cliente aqui, onboarding, que é embarcar, né, esse cliente dentro da nossa nave aí, da nossa estrutura, então fazer o acesso, garantir que ele recebeu o acesso, que está no grupo, que tem a informação, fez aquela live lá do Zoom para mostrar para todo mundo, a aula inaugural, como é que vai funcionar e tudo mais. Depois, ponto 2, garantir a transformação, tá? Então eu faço o trabalho de CS com ele para garantir a transformação do aluno, obter a transformação. Né, obter aqui a transformação, que a gente está falando barro a ótica, sobre a ótica do aluno. Obter a transformação, né? Que é, beleza, resolvi, caraca, que legal, sua metodologia funciona, resolveu minha dor e me levou para a transformação que você me propôs. E tornar-se um propagador. E aí tem vários níveis nisso, né? Você vai ter aquela pessoa que vai gravar um depoimento para você, ou aquela pessoa que vai gravar um depoimento para você, mas que vai falar bem de você, que vai ser um propagador mesmo da sua metodologia. Poxa, eu tenho a honra, inclusive, não sei se você vai ver isso, mas o Diego Rocha, por exemplo, é uma dessas pessoas na minha vida. É um cara não só que gravou depoimento, fez depoimento, mas que me motiva a fazer mais, a gravar, a dar aula, e fala bem de mim no mercado, e me motiva a fazer. Então, você tem aquele nível de pessoa que vai realmente se tornar um incentivador, um propagador, a partir da transformação que ele teve, ok? Isso daqui é com o time de sucesso do cliente e, evidentemente, o expert com o time que vai ajudar nessa parte também. E eu diria, inclusive, que o marketing, tá? Ele não para. Então, quando esse aluno entra, o time de marketing, de certa forma, ele vai com uma extensãozinha aqui, vai permear todo esse processo, né? Ele vai criar campanhas internas, ele vai criar a experiência do cliente. Então, é muito bom quando a gente chega no nível de maturidade, que o marketing dentro da empresa, ele não faz só até a venda. Ele contribui lá com o time de sucesso do cliente, criando uma experiência tanto da parte visual quanto a experiência de usabilidade, todos os tipos de mecanismos que o marketing domina e possa ajudar para que a gente ajude também no sucesso do cliente e que ele tenha uma experiência bacana. Beleza? Show de bola! Essa aqui é a base conceitual, mas na próxima aula, fechando essa parte introdutória, eu vou explicar para vocês um passo a mais que já vai ajudar todos os gestores de projetos, de operações, né, e de projetos que estejam aqui também, e a equipe também, quando for ler um fluxograma, né, e o gestor de operações, quando for fazer junto com o expert ou pedir
para um expert dentro de determinados critérios, consiga visualizar de forma clara, no nosso caso específico, nesse tipo de lançamento, o que vai acontecer no nosso funil de vendas do ponto de vista prático, da usabilidade, do fluxo desse lead, desde a captação, desde a atração dele para o nosso funil até a compra. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Vejo vocês lá. Que Deus abençoe.